você continua casada ou casado, mas a admiração acabou. E agora? Dá para reverter? Eu sou Gisele Lima. Eu sou Neymar Lima. E nós somos o casal Acima da Média. E esse é o projeto original de Deus para todos, é para você também. E vamos começar mais um programa Casal Acima da Média, onde nós conversamos aqui sobre os desafios diários de qualquer casal, seja na área física, emocional, espiritual, e a gente conversa com muita liberdade, sempre trazendo algo real da nossa audiência. E esses dias eu recebi uma mensagem que me chamou muito a atenção. E eu vou ler aqui exatamente como foi escrito. Penso como vou sustentar a admiração ao longo do tempo. Esporte, consertar coisas, capinar o quintal e as outras coisas, ele prefere pagar, mesmo sendo CLT. Meu marido já falou que não tem interesse em fazer atividades masculinas. Eu achei muito interessante, me chamou a atenção essa mensagem, né? Porque é uma mulher extremamente frustrada que está perdendo ou já perdeu a admiração pelo marido, porque no entendimento dela, ele não gosta, ele não quer fazer atividades masculinas, que é resolver as coisas dentro de casa. E aí? E aí que eu sou igualzinho a ele, eu também não quero fazer, não. Eu Pois quero é. pagar. Eu acho que a grande discussão aí não é essa, não. As pessoas, elas criam uma realidade ideal e aí elas passam num relacionamento a buscar algo que nunca vai acontecer. Por exemplo, alguém satisfazer a expectativa que essa pessoa idealizou. Que é muito interessante a questão de admirar alguém. O que nós vemos ao longo desse tempo é a pessoa com quem que a gente casa, muitas vezes continua sendo a mesma pessoa. Ou seja, é cada um de nós que tem uma expectativa baseada, sei lá em quê, que Uhum. aquela pessoa seria diferente. Eu vejo hoje, no mundo da mídia digital, que se transformaria num empreendedor, busca resultados, etc, etc, quando, na sua maioria, as pessoas continuam sendo quem sempre foram. Nem mais, nem menos. Uhum. Mas aí eu coloco um outro pensamento. Ora, se eu decidir gastar a minha vida para que o meu cônjuge possa conquistar todo o potencial que ele pode vir a ter, aí é completamente diferente. Aí é só eu que vou demandar um esforço para que o cônjuge alcance seu potencial. Ninguém quer fazer isso. Todo Uhum. mundo quer que o cônjuge, sabe lá como, realize ou se torne alguém que vá cultivar a minha admiração. Isso é, inexequível. Isso é impossível. Eu dizer, eu vou gastar da minha vida para que o meu cônjuge possa alcançar todo o potencial que ele tem, não que eu gostaria, porque não adianta eu gostar, eu preferir. Isso não depende de mim. O potencial dele é o potencial que ele tem. Uhum. E muitas pessoas não desenvolvem todo o seu potencial. Mas muda completamente a história. Ó, eu vou gastar da minha vida para o outro chegar onde ele pode chegar. Olha o outro lado. Eu estou aqui esperando que o outro se transforme em alguma coisa que eu gostaria que ele se transformasse. Uhum. É É, só frustração com e certeza, tristeza. isso tem a ver com conceitos aprendidos, construídos, tem a ver com Com expectativa. com expectativas, É eu ia isso. falar.
Mas a questão é que tem muita gente no casamento levando, empurrando, infeliz, insatisfeito, porque perdeu a admiração, pelo cônjuge. E Uhum. quando um cônjuge começa a pensar que não admira mais o outro, ou a ter dificuldade de como eu vou a ficar incomodado, né? Porque tá vendo que está perdendo a admiração, como que eu vou sustentar a admiração ao longo do tempo? Então, isso não surge do nada. Não, É isso que a gente tem que entender. Tem muita gente, muitos casamentos acabando, pessoas desistindo do casamento porque acha assim que acabou o sentimento, não tem mais admiração. Então, uma das coisas que a gente vai falar, quero falar um pouquinho mais à frente, não agora, mas depois eu vou trazer esse ponto, é o que que leva a acabar a admiração, o que que acaba com a admiração no casamento. A gente vai pegar esse ponto depois, mas vamos conversar aqui sobre o que você estava falando. Que quando essa admiração está acabando, você está sentindo que olha para o outro e parece que não tem mais aquela admiração, isso pode sim ser reflexo de uma contínua ausência do outro, de que o outro realmente, eu estou sentindo que o outro não está presente, né? Da postura mesmo do outro em casa, de não ter iniciativa, de não assumir a responsabilidade, o seu papel. E eu estou me sentindo realmente negligenciada, abandonada, ou abandonado também, negligenciado, isso vale para os dois lados. uhum. Então, pode ser um reflexo de realmente que o outro está em falta, que Pode. o outro não se posiciona, que o outro não está cumprindo o seu papel. Mas também é reflexo de expectativas irreais, como você estava falando, Hum, ou por falta eh, de a visão de casamento, o conceito distorcido de papéis, porque o papel do homem é esse, pode até ser, né, assim, de cuidar, de ver que a casa está tudo bem, e tudo, mas qual o problema Boa pergunta. dele, né, pagar ou chamar alguém para fazer Uhum. então, por que que mesmo assim ela se sente, ela, Não ela, contemplada, né? é, ela não está feliz, não está satisfeita. E ela frisa, mesmo sendo CLT, CLT. CLT, É, né? Mesmo sendo CLT, tipo ter assim, uma remuneração regular ela que não está vai falando que variar. a realidade deles talvez Não permite isso. não permita. É Legal. uma coisa a Tudo considerar. bem. Mas olha só, uma coisa que eu sempre me pergunto é, hoje, o que que a gente ouve? Olha, você precisa seguir o seu coração. Só que a palavra de Deus fala que enganoso é o coração do homem. Então, essa história de seguir o coração, com quem que essa pessoa casou? Por exemplo, essa pessoa hoje é diferente de quem ela casou? Porque eu vejo muitas pessoas, elas idealizam uma expectativa, elas olham para alguém, nossa, eu acho, na minha opinião, parece, quando é só observar. Antes de casar, essa pessoa era alguém que arrumava tudo, era, eu não acredito. Então, provavelmente, essa pessoa que ela está perdendo a admiração é a mesma que um dia ela admirou uma opinião, a dela. Ele Uhum, sempre foi assim. Ele não está sendo diferente. Mesmo nessas condições, essa pessoa pode mudar. É, eu vejo. Eu estava conversando hoje com um rapaz e eu tenho a percepção que uma mulher, a palavra de Deus diz que a mulher edifica a casa. Um homem constrói uma casa. Uma mulher, ela edifica o lar, para ser mais preciso. Uma mulher, ela tem a capacidade de transformar um homem, de um jeito ou de outro. Ela o impulsiona quando ela quer, ou ela o destrói quando ela também quer.
Uma mulher que passa a não ter admiração pelo seu esposo, ela vai só destruindo ele. Então, uma motivação que ele poderia ter, aí que ele não vai ter mesmo. Eu acho que o grande desafio é a gente precisa olhar isso antes de se casar. Agora, imagina alguém que quando eu conheci era um empreendedor, é alguém que resolvia tudo, consertava a pia, fazia, construía a casa ele mesmo e tal. Será que foi com essa pessoa que ela casou? Porque esperar depois que isso aconteça, não tem nenhum nexo com a realidade. Uhum, Mas qualquer um de nós, eu acho, que pode contribuir para que essa pessoa se transforme, que ela uhum. alcance competências e capacidades que ela não teria condição nenhuma. Eu gosto muito de uma frase de Rockefeller que ele fala assim: Rockefeller foi um dos homens mais ricos da história, é um ícone da cultura americana, e ele dizia assim, ó, tudo o que eu tenho eu devo a Deus. Jamais seria quem eu sou sem a minha esposa. E não tem nenhuma referência do que a esposa de Rockefeller tenha feito de coisa objetiva. Uhum. Mas com certeza essa mulher dava condições para que esse homem pudesse realizar tudo que ele realizou, percebe? Uhum. Se é uma coisa que não vai ajudar nenhum dos dois, é a perda da admiração. É, então, mas a gente precisa entender que isso acontece na maior parte Muito, dos casamentos, muito. até mesmo as pessoas casam com essas expectativas irreais e também por falta do conhecimento mútuo. É As isso. pessoas, elas não fazem esse caminho, não têm interesse, não têm disposição, ou não consideram, não Quantas vezes acho a que é gente já importante. ouviu assim, não, mas eu acho que ele vai mudar. Eu acho A que falta um tempo ele vai, em algum momento ele vai tomar uma decisão, ele vai ser diferente, então, ou ela, a mesma coisa. a falta do conhecimento mútuo e os conceitos que a gente trouxe para o casamento, do que a gente aprendeu, que é o casamento, que são Que é o papel de cada um. os papéis dentro do casamento, isso pode trazer muita decepção, muita frustração, e é isso que vai matando a Isso. admiração aos poucos. Esse acúmulo de frustrações e decepções do que eu espero do outro e que E o da outro realidade. não vai poder me dar. E talvez o outro não possa me dar num certo período, Sim. num certo momento, né? A gente está sempre lembrando aqui que a Ninguém, vida é de ninguém fases, pode dar o que o não tem. casamento é de fases, depende do momento, da fase que a gente está vivendo pessoalmente, da sua idade, da sua vida e também do seu casamento. Se você é recém-casado, se você tem filho pequeno, se você tem filho adolescente, se você seus filhos já casaram. Então, os contextos, eles mudam e eles vão interferir, Uhum. né, no nosso dia a dia. Então, a admiração, ela não vai se manter apenas com uma boa convivência, né, só com demonstração de afeto, mas realmente precisa que o outro se envolva, que o outro esteja presente, que o outro mostre que se importe, que se empenhe para conhecer e para suprir as necessidades um do outro que são diferentes. Então tá, você está colocando aí um lado, mas eu também quero colocar o outro lado. Uhum. Porque o homem, o esposo, ele também tem que perceber, principalmente muitas vezes que a esposa ela está tentando falar, mostrar, verbalizar, e o homem muitas vezes não está sensível. Se Uhum. não está bom para ela, se ela está infeliz, se ela está insatisfeita, então os dois lados precisam se importar, se interessar. Não, então tá, o que está acontecendo e o que pode ser feito. Da minha parte, o que me cabe para o outro tá perdendo a admiração e o que me cabe para resgatar isso. Sim. Tá, tá bom.
Aí o marido, não, mas o marido nunca soube fazer nada, ele não tem esse perfil. E tem muitos maridos, o meu marido tem esse É, perfil. menino criado E, com a, dó. e mais uma vez, né, a gente mudou para um país Tem que fazer tudo. onde os homens fazem tudo. Então, foi mais uma adaptação, foi mais um ajuste. E você se esforça. Maior montador de Vo- móvel Aí, dos Estados Unidos. então, você não Tudo aprendeu bem. algumas É coisas? Não verdade. desenvolveu algumas Isso competências que você é não tinha verdade. lá no Mas só, Brasil? tem uma coisa muito interessante. Deixa eu só concluir. Uhum, Então, eu penso que o esforço, o empenho tem que ser dos dois lados. óbvio. A parte que me cabe no problema e na solução. Então, os dois podem sim encontrar um caminho. De repente, eu fico pensando aqui, quando eu li, né, essa mensagem, fico pensando, talvez essa esposa, ela tem uma linguagem de amor de atos de serviço, e para ela é tão importante que o Ele faz. próprio marido Não pode ser outra faça. pessoa. Ela acha que isso é uma demonstração de amor. Então, para essa esposa, e o esposo precisa entender isso, Concordo. para ela, o fato dele fazer É que faz toda a diferença. é que ela se sente amada. É Ela sente que verdade. ela é especial, ela é importante para ele, porque ele foi lá e fez, mas ela também tem que entender que ele não sabe fazer, não tem esse Nossa, perfil, melhor e que pagar alguém desse. ele está tentando demonstrar que ama ela, até mesmo pagando alguém para que as coisas estejam arrumadas. Porque ele está demonstrando amor de não deixar a casa caindo É, mas aos pedaços. Ele está arrumando uma solução do jeito dele, no perfil dele, mas ele está solucionando para deixar a casa arrumada. Então, vê como sempre a gente cai no ponto da falta de conversa. sem dúvida. Mas olha só, eu tenho uma tese que todo homem, ele vive para impressionar duas mulheres. Ou a mãe dele ou a mulher que ele ama. Eu nunca conheci nada diferente. Guerras já foram travadas, impérios já foram destruídos. Um homem tentando impressionar uma mulher. Ponto. Então, o normal é um homem tentar impressionar duas mulheres. A mãe dele e a mulher que ele ama. Ponto. Agora, aí vai a comunicação, como você está falando. Às vezes, a maneira que ele sabe que ele tem condição de impressionar é uma, mas a maneira que ela quer é outra. E aí precisa achar um denominador comum. Mas isso é casamento. Então olha só, É tipo todo assim, casamento, inclusive o nosso. o que você quer? Não, eu quero o móvel arrumado. Tá bom, alguém vai. Não, não, só serve se for você. Sim, mas eu não sei, nem quero aprender. Você percebe? Eu acho que aí é o grande desafio. Porque eu, em condições normais, não sei, alguém com alguma dificuldade de ordem emocional ou psiquiátrica, todo homem está tentando impressionar uma mulher. Ter dela admiração, ou, ou a consideração, o respeito. E aí, isso precisa ser pactuado, né? E, como você colocou, as linguagens de amor, como cada um responde. E com O que que é a certeza. linguagem de amor? É a forma como cada um dá e recebe amor. É a forma como eu me sinto amada. Uhum. Então, a forma como eu sinto que você me ama, na maior parte das vezes, não é a forma que você Sabe acha, expressar. E nem que acha. você acha que está demonstrando que me ama. É verdade. Então, por isso que a gente sempre bate nessa tecla e eu sempre falo, o que destrói o casamento não são as diferenças você pode trocar de casamento, de cônjuge, quantas vezes você quiser, as diferenças vão sempre estar lá, outras diferenças, mas sempre vão ter as diferenças. O que destrói um casamento é não compreender as diferenças, é não ter essa disposição, esse interesse para esse conhecimento mútuo, inclusive se conhecer, E às vezes. e entender por que que te incomoda tanto. Uhum. Por que que te incomoda tanto que o seu marido não vai lá, ele mesmo, consertar o cano da pia que estourou?
né? Por que que Às vezes você é a não referência pode familiar, entender porque na família que seu todos marido faziam, está... todos eram executores, por exemplo, Então, é por isso, será que é isso? aqui nos A Estados pessoa Unidos, precisa fazer uma autorreflexão e ver, até mesmo na história dela. Foi isso que ela aprendeu? Foi isso que ela viu o pai dela, o avô dela, sem e é dúvida, por isso que ela acha que tem que ser assim, mas agora o marido dela não é assim. Mas então ela, ela tem que é encontrar isso. outras formas que ele está demonstrando que ama ela, que ele se importa, que ele está cuidando dela e da casa, né? Para que ela possa restaurar essa admiração, possa se sentir amada e possa restaurar a admiração. E às vezes ele Muitas vezes. nem sabe. Isso nunca foi explicitado. Ou eu não vou falar de novo, não. Já falei uma vez, e isso é uma coisa que você sempre fala. O homem ele tem eu acho que um probleminha de alguns neurônios a menos, e que não adianta falar uma vez. Tem que falar toda vez. É, não vou nem falar nada. É ou não é? Não adianta, tipo Pois assim. é. Mas isso eu já falei. Geralmente, como é que eu respondo para você, né? Dá para falar de novo? Porque, tipo assim, falou uma vez, sei lá quando foi, do que se trata. Para homem, você precisa falar toda vez, não é uma vez. Uhum, Porque, tipo assim, falou aquela vez, ele nem sabe como é que é. Ele já não, ele não, dependendo do temperamento, a pessoa não grava aquilo. E aí é fundamental a gente ter à disposição. Eu sempre falo que o grande que é eu ter à disposição de como impactar a vida do outro. Só que hoje a expectativa é eu ter a percepção de como o outro pode atender as minhas expectativas. Não fecha. Eu não tenho como deliberar sobre o que o outro vai ou não fazer, entendeu ou não entendeu, como é que ele vai se comportar. Eu uhum, só consigo uma variável que de alguma maneira eu consigo, é como eu vou me comportar para impactar a vida do outro. É o que uhum. dá. E no Então, máximo, verbalizar, sempre de forma clara e objetiva, principalmente para um homem, desenhar, fazer um vídeo para uhum. que ele entenda como que isso impacta a vida da sua esposa, da sua companheira. Então, tentando aqui já ir caminhando para fazer um fechamento, né? Em resumo, as expectativas irreais, né? A falta de conversas abertas, transparentes, para alinhar as necessidades, entender como que o outro se sente amado, vai desgastando gradativamente o casamento e matando, né, essa admiração. E muitas vezes a casa está até funcionando, está até Tá tudo arrumada, funcionando. mas por dentro de cada um, né, algo está se rompendo. Uhum. Por dentro de cada um, aos poucos, essa admiração está acabando. E quando há essa sensação, esse sentimento, tem que parar. Tem que parar, não pode deixar a coisa correr. Então, o que que mata a admiração? É diferente para cada um. E a gente precisa entender se você E ter a está conversa sentindo. difícil, né? Exatamente, aprender a ter conversas difíceis, que são conversas profundas, sobre muitas vezes os nossos sentimentos, sobre aquilo que está frustrando, sobre aquilo que está incomodando, aquilo que está desconfortável, mas de uma forma construtiva, no momento adequado, com palavras brandas, né, para que a gente realmente possa entender a parte que cabe a cada um. Se você está perdendo admiração, ou se eu estou me sentindo que estou perdendo admiração, eu preciso identificar aonde está a raiz disso. São as minhas expectativas irreais? É o conceito de casamento, de papéis dentro do casamento que eu aprendi, que eu construí, né? É falta de conhecimento mútuo, de entender como o outro funciona, o jeito do outro. Então, eu preciso identificar, porque é diferente para cada um, para que a gente possa junto encontrar um caminho
para resolver, para resgatar, para voltar a se sentir especial, né, amado, cuidado, valorizado, e essa admiração volte, né? E é dessa forma também que a gente vai manter essa admiração, sustentar essa admiração, tendo esse conhecimento mútuo, né? Compreendendo cada um as necessidades um do outro, alinhando, nivelando as expectativas. Quando eu tenho conhecimento mútuo das diferenças, as minhas expectativas vão ser menores, vão ser mais reais, porque eu Ajustadas. vou esperar do outro o que agora eu sei que o outro pode me dar, e não aquilo que o outro não pode dar. Então, não tem outro caminho. É aprender a conversar, é se conhecer mutuamente, o que a gente sempre está falando por aqui, né? E se você quer aprender mais, se você quer fazer esse caminho junto conosco, que é um caminho que nós também estamos fazendo, porque é uma conquista diária, é um aprendizado diário, é uma conversa diária, e é esse caminho que nós estamos fazendo juntos aqui. Então, se essa conversa te ajudou, compartilhe com alguém que precisa ouvir também o que nós conversamos aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações para você acompanhar o nosso programa, receber os outros vídeos que eu posto aqui no canal toda semana, e nós vamos fazendo esse caminho juntos. Que a graça de Deus sempre seja abundante na sua vida, na sua casa, no seu casamento. Nós nos vemos no próximo programa. Um grande abraço.